Senhoras e senhores convidados, nos dias 3, 5, 7 de março de 1997, um cinegrafista amador filmou policiais militares extorquindo dinheiro, humilhando, espancando e executando moradores indefesas da favela Naval, em Diadema, São Paulo. As imagens foram divulgadas, tiveram grande repercussão negativa internacional e o caso se tornou símbolo do abuso de autoridade. Em junho de 2010, policiais militares do estado do Pará obrigaram 3 jovens humildes que abordaram na rua a dançar uma versão do Rebolation enquanto cantava o Baculation. Em dezembro de 2014, um magistrado chegou atrasado ao aeroporto e não embarcou. Como não conseguiu interromper a decolagem, imediatamente mandou prender 2 simples funcionários da empresa aérea. Há casos, senhores senadores, senhoras senadoras, mais prosaicos, como o de um professor universitário de São Paulo que ameaçou de prisão uma aluna durante um bate-boca, ou de um policial rodoviário federal do Rio Grande do Sul que sofreu perseguição implacável de seus chefes e também o policial federal que prendeu e algemou uma faxineira para forçá-la a confessar o furto de uma filmadora. Minhas senhoras, meus senhores, antes de qualquer coisa, eu expresso o reconhecimento do Senado Federal aos ilustres convidados e o reconhecimento, como diziam os antigos, transmite a sinceridade da gratidão. Eu estou, mais uma vez, repito, e darei já a palavra ao senador Aloísio, agradecido e confortável com as presenças brilhantes que, numa demonstração, sem dúvida, de espírito público, aceitaram comparecer a esta sessão temática para colaborar com o aperfeiçoamento do Brasil através da lei de abuso de autoridade, encontrando saídas e modelos para enfrentar esse tipo de ataque à democracia. As sessões temáticas, me permitam repetir, e as audiências públicas do Senado Federal debatem questões importantes para o país, com a presença de personalidades qualificadas, realmente preocupadas e envolvidas na busca de melhores dias para a sociedade. Eu vou interromper essa colocação preliminar, inicial, para ouvirmos, pela ordem, o senador Aloísio. Em seguida, nós vamos concluí-la para colocar esse debate, que eu tenho absoluta convicção, servirá muito ao Parlamento e ao Brasil. Senador Aloísio Nunes Ferreira. Muito obrigado, senhor presidente. Desculpa. Senhores convidados, aos quais eu também expresso a minha gratidão pela presença hoje, numa sessão que foi provocada pelo presidente Renan Calheiros, exatamente com o objetivo do esclarecimento a respeito de uma matéria que é hoje objeto de muita polêmica pelo Brasil afora, especialmente nas redes sociais. Uma polêmica em que muitas vezes se esgrime argumentos, um tipo de argumento ad hominem, quer dizer, um argumento dirigido à pessoa, ao autor, seja o autor do texto que está submetido à relatoria, aos autores do texto que está submetido à relatoria do senador Requião, seja aos senadores que propuseram que essa matéria fosse votada. Pode que nessa reunião, senhor presidente, nessa sessão, eu penso que é importante que nós possamos, sobretudo, esclarecer. E, no meu entender, esclarecer significa o seguinte: significa dizer quais são, precisamente, os artigos do projeto de lei
que vamos examinar, quais são os artigos que, porventura, possam, de alguma maneira, obstaculizar, atrapalhar, impedir, sabotar, como já se disse, as atividades do Ministério Público, da Polícia ou da Justiça nas investigações de natureza penal. É preciso que se diga exatamente o artigo tal, inciso tal, quer um café? É inconveniente por isso, por aquilo. Por argumento preciso, porque os temas, as considerações genéricas já estão sendo feitas hoje em vários fóruns. E assim como aqueles que defendem a atualização da lei, explicarem a quem nos ouve, a quem nos vê, quais são os dispositivos da lei de 1965, que é a lei que hoje está em vigor, que precisam ser atualizados. Por que esta lei, que vem de um outro tempo, do tempo ainda do autoritarismo, não pode conviver em totum com o clima de liberdades democráticas que nós estamos vivendo hoje, onde todo abuso de autoridade, qualquer que seja ele, é reprovável, é condenado, não é? Condenável. De modo que essa minha sugestão, senhor presidente, longe de mim querer dar orientações aos ilustres palestrantes, mas como um senador que vai votar sobre essa matéria, eu gostaria muito que houvesse uma precisão, eu diria uma precisão cirúrgica nas críticas e nos comentários a respeito da lei em vigor e do projeto de lei que está tramitando. Obrigado. Nós agradecemos muito ao senador Aloysio Nunes Ferreira pela sugestão de encaminhamento desse debate, que, mais uma vez, considero que será muito importante. Senhor presidente, eu gostaria, se Vossa Excelência me permitisse, e também cumprimentando todos os ilustres convidados e debatedores que vêm esta manhã ao Senado, e o nosso relator, Roberto Requião, eu queria apenas também me aliar e me permita essa intervenção inicial, porque eu busco, como o senador Aloysio, também respostas, porque eu venho de longe. Eu me recordo bem ouvindo, certo, o ato institucional número 5, isso em 13 de dezembro de 1968. E eu também quero saber, porque pode não ser procedentes, notícias aqui, acolá, e eu fico a me perguntar da possibilidade, em pleno regime democrático, daqueles que querem aplicar a lei, de que querem combater o crime, tenham o direito de praticar o crime de abuso de autoridade. É uma indagação, certo, que me persegue, certo? Então, quer dizer, para combater o crime, se tem direito de cometer o crime. E quem se levantar contra isto está contra uma operação específica. Ou será que nós vamos, no direito brasileiro, criar para cada operação da Polícia Federal, do Ministério Público Federal ou de qualquer autoridade do Judiciário, nós vamos criar uma legislação específica? E como o Congresso, em grande parte neste momento, está sendo, certo, colocado sob suspeição de que nós queremos inviabilizar, certo, a tal operação Lava Jato. Eu também, como senador Aloysio, certo, eu não quero sair desta manhã, isso, sem ter essa resposta. Aonde atrapalha ou sequer o direito de combater o crime, cometendo o crime? Isso os militares tinham lá em 1968, tiveram o direito de fazer isso, mas em plena democracia e transferindo ao Congresso Nacional a responsabilidade de uma possível obstrução a isso, senhor presidente. Então, me releve, senhor presidente. Eu fiquei,
bastante entusiasmado com a observação do senador Aloysio, porque é esta resposta que nós queremos arrancar, se possível hoje, certo, da parte dos que vêm debater aqui. E meus cumprimentos, senhor presidente. Permitam-me chamar o feito à ordem, sem exorbitar da autoridade. As sessões temáticas, nós vamos dar a palavra primeiro aos convidados, em seguida nós escreveremos os senadores e vamos, de acordo com sugestões do senador Aloysio e do senador Jader Barbalho, objetivar ao máximo para que nós possamos ter aqui, nessa sessão temática, o melhor rendimento dela. Norberto Bobbio, e já concluo essa minha introdução, que meramente servirá para estimular este debate. Norberto Bobbio, o notável pensador italiano, afirmava que a capacidade de dialogar e de trocar argumentos está na base de qualquer pacífica convivência democrática. E o objetivo do diálogo é chegar a um acordo, ou pelo menos clarear as ideias de ambas as partes. Nelson Rodrigues, certa vez, observou que o mais importante no diálogo não é a palavra, mas a pausa, acentuando Nelson Rodrigues que é na pausa que as pessoas se entendem e entram em comunhão. Refletir é preciso, e esta sessão temática, mais uma vez, é para que nós possamos democraticamente trocar ideias, pontos de vista, para que nesta primeira e na segunda sessão nós possamos, no dia 6, deliberar sobre essa importantíssima e inadiável matéria. O amadurecimento proveniente dos embates parlamentares mostra que o convívio pacífico entre os contrários não é apenas como as soluções negociadas, são as melhores e mais duradouras. O grande brasileiro que foi Aureliano Cândido Tavares Bastos, alagoano, meu conterrâneo, afirmava que a boa política de conciliação ocorre no terreno dos princípios e supera o individual. Fazer leis, senhores senadores, senhoras senadoras, senhores convidados, não é tarefa fácil. Fazer lei não é tarefa fácil. Sendo a expressão da vontade geral, a lei nasce do confronto de ideias e vontades para se tornar um instrumento de pacificação social. Pontes de Miranda propugnava que uma boa forma legal diz o que ela quer, nem mais nem menos, acrescentando com sabedoria que nem tudo se há de dizer em 10 ou 20 palavras. A vida, como todos sabem, dizia o Pontes de Miranda, é multiforme e a cada uma das 1000 direções que ela comporta correspondem novas arestas e que será preciso ajustar na lei. O objetivo dessa sessão temática é exatamente esse, é debater o Brasil na perspectiva do abuso de autoridade, hoje disciplinado em nosso país pela Lei 4.898 de 1965, que pede, como todos sabem, aprimoramentos. E quem mais pediu ao Senado Federal os aprimoramentos dessa lei foi o Supremo Tribunal Federal, através de vários ministros. Indispensável ressaltar que o texto original do projeto de lei, é muito importante essa informação, para alterar a lei de abuso de autoridade, surgiu, diferentemente do que a imprensa diz, no segundo Pacto Republicano de Estado por um sistema de justiça mais acessível, ágil e efetivo, firmado em 2009 entre os chefes dos 3 poderes da República. Esse projeto, portanto, vem de 2009, num pacto republicano firmado entre os 3 poderes da República. Entre as medidas prioritárias deste pacto republicano
está, senhores senadores e senhoras senadoras, a revisão da legislação relativa ao abuso de autoridade, a fim de incorporar os atuais preceitos constitucionais de proteção e responsabilização administrativa e penal dos agentes e servidores públicos em eventuais violações aos direitos fundamentais. O projeto, e nós vamos poder esmiuçá-lo, o projeto estabelece tipos penais e, por isso mesmo, atinge o recalcitrante, o infrator, aquele que dolorosamente oprime terceiros de forma indevida às suas atribuições. Ressalte-se, senhores senadores, por oportuno, que a lei penal é norma de direito estrito. A lei penal é norma de direito estrito e não comporta interpretações extensivas. Daí a impossibilidade de os julgadores criarem situações não descritas na norma. De mais a mais, não é crível nem sensato imaginar que o Poder Judiciário desconfie do próprio Poder Judiciário, encarregado de aplicar a lei. O ideal seria, senhores senadores e senhoras senadoras, que a lei envelhecesse com a sociedade. A experiência, porém, mostra que o direito, como tudo na vida, rende-se ao inevitável desgaste causado pelo tempo. Atento a essa realidade, o Senado Federal tem se dedicado a reformar leis importantes e fez isso com o Código de Processo Civil, a Lei de Arbitragem, Conciliação, já editadas. No mesmo caminho estão o Código de Processo Penal, o Código Comercial, a Lei de Execução Penal e a Lei de Licitações, que será votada, a nova Lei de Licitações, até o dia 15, quando terminaremos nossos trabalhos. O debate, portanto, e mais uma vez agradeço a presença de todos, é pertinente e atual. Permitam-me dizer, os episódios a que me referi no início dessa breve colocação, para suscitar exatamente o debate, refletem situações que acontecem diariamente e atingem principalmente o cidadão comum, justificando a iniciativa de fortalecer a disciplina legal para reprimir o abuso de autoridade. Trata-se, senhores senadores, de uma chaga incompatível com o regime democrático de proteção às liberdades civis. Nenhum agente do Estado, nenhum de nenhum poder está autorizado a usar suas atribuições legais para ofender, humilhar, agredir quem quer que seja. Todo poder, senhores senadores e senhoras senadoras, todo poder oprime, seja qual for a origem desse poder. E não há poder sem limites. A diferença é que na ditadura limitam-se os direitos em detrimento do cidadão, enquanto na democracia as liberdades civis são respeitadas e os freios dirigem-se exatamente ao poder estatal para proteger o indivíduo. Em 1986, e me permitam essa citação, falando para uma plateia de formandos em Maceió, capital de Alagoas, nunca esqueci o professor José Joaquim Calmon de Passos, que defendeu que todos aqueles que tivessem obtido a proteção de mandado de segurança e do habeas corpus deveriam representar contra a autoridade responsável pela coação e pelo constrangimento ilegal como exercício de cidadania. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, senador Roberto Requião, de 1789, proclama
que toda sociedade em que não estiver assegurada a garantia de direitos, nem determinada separação dos poderes, não tem Constituição, nem Estado de Direito. Foi exatamente a propensão do homem ao abuso de autoridade que levou Montesquieu a idealizar o sistema de freios e contrapesos. Essa inclinação humana encontra limites nos direitos e garantias individuais, geralmente com status de cláusula pétrea encartados nas constituições dos países civilizados. Leis punindo o excesso de poder dos agentes de Estado são próprias dos países do chamado mundo civilizado. Podemos citar como exemplos a Argentina, Peru, Chile, Cuba, Alemanha, Estados Unidos, Portugal, Espanha, Itália, França, Alemanha. O tema é seguramente importante. Tanto, senador Lindbergh, que em 1985 mereceu uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, a Declaração dos Direitos das Vítimas. No Brasil, e já encerro, a legislação em vigor foi editada na ditadura militar, nos idos de 1965, época em que vigoravam impunes os métodos violentos do temido delegado Sérgio Fleury e os assustadores porões do CENIMAR e do DOI-CODE, para onde eram levadas pessoas arbitrariamente. É uma lei, como todos sabem, senador Aloysio, é uma lei branda, com penas minúsculas, que se destinava a acobertar excessos de toda ordem. Está, portanto, defasada e não se ajusta aos tempos atuais, quando o país respira democracia. Os direitos fundamentais do indivíduo são as bases, como todos sabem, do regime democrático. Toda sociedade onde estes direitos não estejam efetivamente garantidos, estará abandonada à própria sorte, refém de um Estado autoritário. Todos os dias, em algum ponto deste imenso país, há um cidadão, senador Aloysio, senador Jorge Viana, sendo constrangido por algum tipo de abuso de autoridade. É o caso daquele que mora numa comunidade pobre, vem cansado de um dia de trabalho e no caminho de casa é abordado por um policial truculento que lhe aplica, sem mais nem menos, uma cachação. Em seguida, pega para si o dinheiro do trabalhador, como acontecia em Diadema, num fato sobejamente conhecido pelo Brasil. Ou a cidadã que abandonou o marido porque apanhou do marido ou sofreu qualquer tipo de violência sexual e vai, senador Jader Barbalho, prestar queixa na delegacia, mas é atendida com preconceito e ali é humilhada pela autoridade policial. O instrumento de que dispomos para combater os excessos dos agentes de Estado é uma lei de exceção, que deliberadamente violava direitos. Por isso, não funciona e interessa a alguns poucos, infelizmente, que continue a funcionar da forma que está. A proposta legislativa para aprovar a legislação que hoje protege infratores está delineada no PLS 280, tipificando o crime de abuso de autoridade dolorosamente praticado por servidores públicos dos três poderes, tanto nas suas instâncias inferiores, como
como nas mais altas esferas. Importante assinalar que o texto, já disse aqui, queria repetir, é de 2009, foi elaborado com muita responsabilidade e é importante que todos atentem para isso, com muita responsabilidade. O texto do projeto foi elaborado com muita responsabilidade por uma insuspeita comissão especial integrada, entre outros, pelo ministro Teori Zavascki, pelo desembargador Rui Stocco e pelo ex-secretário da Receita Everardo Maciel. Estes redigiram a proposta que está tramitando no Senado Federal. O propósito da alteração legislativa em debate é apenas e tão somente resguardar direitos dos cidadãos contra o eventual autoritarismo do Estado. Sua finalidade, senhores senadores e senhoras senadoras, portanto, é punir o abuso exatamente para resguardar a autoridade. Inspirado na Constituição Federal, o projeto pune, como todos sabem, entre outras condutas, a prisão ilegal determinada, a colocação de presos de ambos os sexos na mesma cela ou crianças e adolescentes juntos com maiores de idade, a realização de interceptações telefônicas ou escutas ambientes sem autorização judicial, a prática de violência moral ou física contra a pessoa. De tal modo, os abusos de autoridade puníveis são aqueles que, por exemplo, ofendem a liberdade individual, a inviolabilidade do domicílio e da correspondência, os direitos de locomoção e a incolumidade física do indivíduo. Tais direitos devem ou não merecer proteção efetiva? Essa é a primeira pergunta que deixo para a sessão temática responder. O inexcedível Pontes de Miranda, sempre ele, eu ouso citar Pontes de Miranda porque esse Senado, eu me lembro, por desejo da maioria, festejou aqui os 100 anos de Pontes de Miranda. Pontes de Miranda é inexcedível, é considerado como maior jurista de todos os tempos do Brasil. É considerado como o maior jurista de todos os tempos no Brasil. O inexcedível Pontes de Miranda, indagado em plena ditadura militar sobre as pessoas inocentes presas sem julgamento por vários anos, respondeu, Pontes de Miranda: quem foi preso não tendo sido feito julgamento em tempo e depois absolvido, a primeira coisa que deve fazer é procurar saber quem foram os responsáveis por isto e prendê-los. Hoje a gente vê cada coisa, mas espero que isso não aconteça. Sobre o significado de Estado de Direito, o ilustre jurista alagoano pregava que o Estado de Direito é um Estado em que não há nada de arbítrio e onde tudo se rege por regras jurídicas feitas de acordo com a Constituição e a democracia. Sem democracia, dizia Pontes de Miranda, e liberdade, não há Estado de Direito. O livro Eclesiastes diz que, e essa sessão também serve para isso, diz que há tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras. Este momento é, portanto, no Senado Federal, o momento de juntar pedras, num esforço conjunto de cultivar a paz, tendo como foco a tolerância com as opiniões divergentes, o respeito ao próximo e, fundamentalmente, a proteção dos direitos e das liberdades individuais. Eu, de logo, nessa rápida introdução, eu agradeço o comparecimento de todos e a atenção que dispensaram a essas breves palavras, reiterando
meu compromisso como presidente do Senado Federal com a Constituição Federal, com a harmonia e independência dos poderes.